Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, nós estamos no mês de setembro, o mês amarelo. O mês de setembro é aquele mês de prevenção contra o suicídio. E eu decidi, nesse mês, trazer palavras para o pessoal da igreja, uma palavra de edificação, palavra que nos alertasse sobre essas causas, emocionais, psicológicas, psiquiátricas, que levam pessoas a cometer suicídios. E eu comecei com um texto que está lá no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14, que fala da cura daquele menino, daquele jovem que tinha um espírito mudo e surdo. Eu quero trazer essa palavra para a gente hoje, para a gente meditar aqui, e que o Senhor, que Ele faça na sua vida aquilo que é da vontade dEle, trazer sobre a sua vida cura, trazer sobre a sua vida libertação. Eu entendo que uma enfermidade, ela tem três situações, A causa física, a causa emocional, a causa espiritual. A causa física e a causa emocional eu não consigo tratar, eu não sou experiente, não tenho experiência na área, não sou um profissional, mas a espiritual a gente trabalha, Deus dá para nós aí a direção e a gente vai trabalhando, amém? Então, lê livro de Marcos no capítulo 9, a partir do verso 14, que diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-nos na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nunca mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E Jesus lhes disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Queridos, presta atenção no que Deus revelou para nós nessa palavra aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente nessa noite. A palavra no livro de Marcos, no capítulo 9, verso 14, começa dizendo o seguinte: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que se disputavam com eles. Naquele alvoroço todo, naquela confusão toda, tinha ali três grupos de pessoas. O primeiro grupo, o grupo que era a multidão, a grande multidão. Quem é a multidão? Quem é a grande multidão? A multidão é o povo que gosta de caminhar com Jesus, é o povo que gosta de ouvir a mensagem de Jesus, é o povo que gosta de ver os sinais,
A multidão é o povo que não tem compromisso com a verdade, é o povo que não tem compromisso com a obra do Senhor. E tem o grupo dos escribas. Quem eram os escribas? Os escribas são pessoas que conhecem a palavra, mas que não querem viver os mandamentos, não querem viver a palavra. São pessoas que têm muito conhecimento de Deus, por isso não se submetem aos ensinamentos de Jesus. São pessoas questionadoras, manipuladoras da palavra, né? São pessoas que não se permitem serem confrontadas pela palavra, mas que gostam de confrontar a palavra. Os escribas são pessoas que conhecem a verdade, mas que preferem viver uma prática de engano. E os discípulos? Quem são os discípulos? Os discípulos todo mundo sabe, todo mundo conhece. São aqueles que vivem de forma contrária a tudo isso que eu acabei de falar. Né? São aqueles que escolheram permanecerem fiéis a Jesus e a sua palavra. Os discípulos são aqueles que não se curvam diante das diversas oportunidades que o mundo lhes oferece. Os discípulos, apesar de serem pessoas comuns como os da multidão, eles tinham pensamento e opinião definida. E Jesus, quando ele chega, ele percebe aquele alvoroço, ele percebe toda aquela confusão, e ele está vendo que os escribas estão ali, e ele chega perguntando o que ele discute com eles. Né? Jesus está querendo saber. E quando Jesus faz essa pergunta, a palavra diz no verso 17, que um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Presta atenção. Ali estava toda uma confusão. Eu fico pensando que muito barulho, muita conversa, muita fala. Aí eu penso que isso chamou a atenção de Jesus. E tudo isso eu penso que está acontecendo justamente porque esse homem levou o seu filho para ser curado pelos discípulos, e os discípulos não conseguiram libertar o filho daquele espírito imundo. E aí, quando ele diz: trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, eu fico pensando, né, eu fico ouvindo, né, daqui a multidão dizendo: esse menino é um fingido, ou isso é frescura desse menino. Talvez alguém na multidão fosse dizer: esse menino faz isso para chamar a atenção. É isso que talvez a multidão estivesse dizendo, né? Talvez os escribas, né, olhando para aquela multidão, eles estivessem gritando bem alto: que é isso? Isso é falta de Deus. Ou talvez outro escriba dissesse: não, é falta de oração. Quem sabe algum até arriscou a dizer: não, isso é falta de ir na igreja. Não é mesmo? Todos então estão alvoroçados com aquela situação, cada um dá a sua opinião, cada um fala coisa, porque ninguém sabe, na verdade, a dor que o pai está sentindo, a situação que o pai está vivendo por causa, né, daquele filho endemoniado. Mas quem realmente conhecia o fato era o pai do menino. Quem se importou de fato com o sofrimento foi o pai. Então, ele vai virar para Jesus e ele vai dizer: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. A multidão e os fariseus, né, eles diziam muitas coisas a respeito da situação do jovem, mas somente o pai conhecia a real situação do filho. O problema daquele rapaz, a palavra vai dizer para nós, que era a possessão de demônios. E apesar do sofrimento do pai, ele não sabia o que fazer para conter aquele problema. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte: você crê que aquele pai, ele também sofria com a situação daquele filho? Você crê que aquele pai gostaria de encontrar uma solução para o sofrimento do seu filho? Você crê que o pai daquele rapaz, ele não sabia o que fazer, né, para ajudar aquele filho? É isso que muitas vezes acontece na nossa vida, amados. Tudo que eu disse até agora são situações que acontecem muitas vezes dentro da nossa casa, com um parente, com um filho, né, com alguém muito próximo, que tem problemas emocionais, problemas espirituais, né, problemas de saúde, né, problemas físicos mesmo, pessoas que têm problemas com drogas.
diversos problemas acontecem dentro da nossa família e que muitas vezes nós não sabemos como resolver, como ajudar, no que fazer para ajudar, e muitas vezes nós ainda ouvimos essas piadinhas do tipo que os fariseus disseram aqui, talvez disseram, né? A multidão talvez disseram: isso é frescura, isso é falta de Deus, isso é falta de ir à igreja, está chamando atenção. Muitas vezes a gente tem que ouvir isso. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a situação. A gente não sabe como ajudar a pessoa a resolver esses problemas. Mas aquele homem ele teve uma atitude tremenda. A atitude do pai daquele jovem, ele certamente ouviu falar de Jesus e ele foi procurar Jesus. A palavra vai dizer, né, no verso 17, ele diz: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele começa com a palavra mestre. Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. A atitude daquele pai, ela foi a mesma de Jairo. Lembra de Jairo? Jairo, quando percebeu que a sua filha estava perto de morrer, ele largou a sua pose, as suas posses, ele largou, né, a sua importância ali como líder dos fariseus, e ele foi procurar Jesus porque ele sabia que Jesus é que tinha a solução para a filha dele, para curar a filha dele. Ao contrário daquela mulher do fluxo de sangue, que a palavra fala que aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi em muitos outros lugares antes de procurar Jesus. Né? Em Marcos capítulo 5, verso 23, diz que Jairo, né, diz que aquela mulher, que ela havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo que tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Antes dela ir em Jesus, ela foi em vários médicos, ela foi em outras situações, em outros lugares, antes de procurar Jesus. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela enfrentou a multidão e ela foi procurar Jesus e ela foi curada. É isso que esse homem está fazendo. Ele chega dizendo para Jesus: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhem, despedaçam, e ele espuma e arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e eles não puderam. Essa é uma situação, querido, cada vez mais frequente, mais presente nas nossas vidas. Isso tem acontecido com muita frequência na maioria dos nossos lares. Muitos de nós, queridos, temos sofrido com algum tipo de enfermidade que tira a paz de nossos entes queridos e também a nossa paz. Não é verdade? Nós estamos agindo muitas vezes igual a mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque estamos todos sofrendo e queremos nós mesmos resolver esses tipos de problema. Não temos tido fé nem disposição suficiente para buscarmos aquele que realmente tem a solução para os nossos problemas. No verso 19, Jesus vai dizer para ele assim: olha, porque o pai disse que foi levar o filho para que os discípulos expulsassem o espírito mudo e eles não conseguiram. Então Jesus vai dizer para eles assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz aqui o menino. Jesus, querido, ele está tratando com a fé dos discípulos. Antes de curar o menino, antes de libertar o menino, ele vai tratar a fé dos discípulos, porque a fé dos discípulos está abalada, né? Talvez eles estejam com pouca fé. E ele vai dizer: olha, talvez Jesus diga para eles: olha, vai chegar um dia em que vocês terão que demonstrar sozinhos a sua fé. Vai chegar o momento em que as pessoas só vão crer em mim baseado na fé de vocês. Vocês precisam fazer isso com mais confiança, com mais autoridade. Talvez é isso, Jesus esteja querendo dizer isso para aqueles discípulos. E aí ele olha para o pai do menino e ele fala assim: olha, e trouxeram, e quando ele o viu, né, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. No 21, Jesus pergunta para o pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Desde a infância que aquele menino sofria por isso. Já era um jovem, acreditamos que era um jovem. Vejam que não se tratava de um problema novo.
Vejam que o problema, ele surge na infância daquele jovem. Vejam que o jovem sofre com demônios desde a sua infância. O que poderia ter acontecido para que aquela criança viesse a sofrer, né, com esse problema? O que teria ocasionado esse problema que fez da criança um jovem endemoniado? Seria isso uma herança de maldição? Amados, a maioria dos conflitos emocionais que enfrentamos tem tudo a ver com a nossa infância ou com a nossa juventude. Nossa alma se fere muitas vezes quando ouvimos palavras de derrota, de rejeição ou até mesmo por situações que vivemos ou vimos acontecer no nosso período de infância ou no nosso período de adolescência. Nossos traumas começam muitas vezes quando ainda está sendo formado em nós o nosso caráter. É quando nós muitas vezes olhamos para os nossos filhos, chamamos eles de burro, de incompetente, de vagabundo, de ordinário, né? que não deveria ter nascido, que nasceu para tirar a paz, né? Que foi um erro, que foi uma gravidez sem planejamento, ou que foi abandonado pelo pai na infância ou pela mãe na infância. Esses traumas começam lá na infância, querido. O problema desse jovem aí, ele era um problema desde a infância. O que teria ocasionado aquilo? Né? Outros casos, outros problemas nas nossas vidas, problemas emocionais, problemas psicológicos, muitas vezes eles vão acontecer por causa de decisões erradas que nós tomamos. É um divórcio, é um adultério, né? É uma fornicação, qualquer coisa que a gente faz que a gente se arrepende, e isso traz muitas vezes consequência na vida dos nossos filhos, e isso vai passando de geração para geração, a criança vai crescendo com esses problemas, né? Outros casos acontecem por causa de algumas atitudes que tivemos, né? O que nos revelou, o que nos levou a uma decadência. Talvez tínhamos uma condição financeira boa e por causa de situações vivemos hoje uma vida difícil e que os meninos não estão acostumados, né? Não sei, são muitos os casos que levam os nossos filhos, os nossos descendentes a sofrer tais coisas, que leva eles a ter problemas emocionais, problemas psicológicos. São muitas coisas que nos fazem ter problemas emocionais e psicológicos. É um abandono, é um aborto, é uma infidelidade, é uma palavra de derrota. Tem palavras que matam. A palavra de Deus diz que da nossa boca saem palavras de bênção e palavras de maldição. Com a nossa boca nós matamos e nós damos vida. E nós precisamos prestar atenção nisso. A princípio, nossos erros ou nossos desapontamentos, eles não nos parecem assim tão prejudicial. Mas à medida que o tempo passa, começamos a sentir o peso das palavras que ouvimos. À medida que o tempo passa, a nossa alma ela vai se corroendo, vai criando feridas na nossa alma. A dor ela vai aumentando e o sofrimento passa a ser o nosso maior inimigo. Quando isso acontece, queridos, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e abandonados. É isso que muitas vezes nos acontece. Mesmo estando em meio a tanta gente que nos ama e que querem o nosso bem. Quando isso acontece, nós não encontramos força para gritar por socorro. É por isso que a nossa alma geme e a nossa mente transborda de sofrimento, amados. É nesse momento que nos colocamos na posição de abatidos e de derrotados. Rejeitamos ajuda, perdemos a confiança em Deus, perdemos o sentido da vida e morremos espiritualmente e muitas vezes fisicamente. Quantas pessoas não morrem, não se suicidam por causa desses problemas, que vai sufocando a vida da pessoa, que vai levando ela para baixo, que acaba com a autoestima da pessoa, que faz dela ela se sentir um inútil, né? Uma pessoa indesejada, uma pessoa que nasceu para trazer sofrimento para outra, uma pessoa que nasceu para viver de sofrimento. Quantas pessoas não se suicidam, não morrem por causa disso, não dá fim na sua vida por causa dessa situação? Quantas pessoas você conhece
que não já teve esse problema. Mas Jesus, ele pergunta para o pai de família, para aquele pai, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele responde, desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Repara, querido, que o pai daquele jovem ele está cansado, de lutar sem êxito. O pai daquele jovem, perceba que ele está a ponto de perder as esperanças. Ele está desesperado, ele está louco para ver um milagre acontecer na vida daquele menino. E aí Jesus vai dizer para ele, olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E a palavra diz que logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu fico pensando, querido, que o grande problema nosso muitas vezes está na nossa incredulidade. Nós conhecemos aquele que tem o poder de curar a nossa alma, mas agimos como se não conhecêssemos. Nós sabemos a quem recorrer, mas agimos como aquela mulher do fluxo de sangue. Nós vamos atrás de um monte de coisa, de um monte de gente, e a quem a gente deveria recorrer mesmo, muitas vezes nós não recorremos. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais nele. É isso que o Senhor tem para te falar nessa noite. O Senhor nos chamou aqui nessa noite para falar sobre isso. O título que eu coloquei para esta mensagem, no dia que eu preguei lá na igreja, é a fé que cura. O Senhor, queridos, Ele quer ativar a nossa fé, a minha fé, a sua fé. E nessa noite Ele está dizendo para você, olha, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele agora e não entre mais. Eu ouço Jesus falando para você, olha, depressão, sai dele agora e não volte mais. Eu ouço Jesus falando, olha, esquizofrenia, sai dele agora e não volta mais. Ansiedade, sai dela e não volta mais. Espírito imundo que tem perturbado, tirado o sono, sai dela e não volta mais. Eu ouço Jesus nessa noite falando para você, meu querido, olha, doença na coluna, sai agora e não volta mais. Enfermidade no pulmão, sai agora e não volta mais. Eu fico pensando que nesse momento Jesus ele está liberando uma palavra de cura sobre a vida daquele jovem, e sobre a nossa vida também. Nessa noite ele está dizendo, olha, todo espírito de engano, todo espírito de doenças, todo espírito de imundo, todo demônio, sai agora e não volta nunca mais. Você precisa receber essa palavra, amado. Não sei o que você está sentindo nesse momento. Não sei qual é a sua aflição, se é ansiedade, se é depressão, se é dor na alma. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo. Mas seja o que for, o Senhor está ordenando uma palavra agora. Espírito mudo e surdo, sai dele agora e não volte nunca mais. E a palavra diz que ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Queridos, seja o que você estiver sentindo, seja qual for o problema que você estiver passando, Jesus quer te levantar nesse momento. Ele quer te colocar de pé, Ele quer te erguer, Ele quer te curar. Ele está liberando uma palavra de cura para a sua vida nesse momento. Amém, amados? No verso 28 ele diz assim, olha, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos expulsar? E Jesus disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Queridos, eu fui pesquisar o que significa casta. Casta, querido, é um sistema social de divisões rígidas e de natureza hereditária, sendo que os direitos transmitidos são por laços de sangue. Casta, querido, é a palavra utilizada para definir uma espécie, um tipo específico de algo, que nesse caso aqui um tipo específico de demônio. E Jesus está dizendo, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. O que Jesus está dizendo para os discípulos, querido, para mim e para você nesse momento, é que essa espécie de problema só sai com fé
e atitude. Ele está dizendo que essa espécie, de problema, ela é mais forte do que nós pensamos, mas ela não é maior do que a sua fé. É isso que eu penso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Que nós precisamos ter fé, que nós precisamos ter atitude, precisamos procurar o psiquiatra, precisamos procurar o psicólogo, precisamos procurar quem a gente tiver que procurar. Mas precisamos primeiro, principalmente, procurar aquele que é a cura, aquele que pode libertar, aquele que pode trazer vida, aquele que pode renovar, e esse é Jesus. E é por isso que eu quero orar pela sua vida nesse momento, e eu quero orar pela minha vida também. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite. Nós entendemos, Pai, que o Senhor é quem tem o poder da cura, o poder da libertação. O Senhor, Deus, é quem tem o poder para dar para nós uma vida plena, uma vida de retidão na presença do Senhor, uma vida curada, uma vida transbordante da presença do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Deus, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã que está me ouvindo, que está recebendo esta palavra, esse que está com um problema, Senhor, na mente, um problema espiritual, um problema emocional, um problema físico, seja, Deus, onde ele estiver, meu Deus, com uma enfermidade. Eu peço ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, que vá de encontro a esta vida e que a palavra que o Senhor liberou para aquele jovem, que o Senhor libere na vida desta pessoa agora, expulsando da vida dele toda a enfermidade, expulsando da vida dele, Senhor, todos os problemas, todas as aflições, todas as angústias, meu Deus, em nome de Jesus. Que a graça, a misericórdia, o favor do Senhor seja sobre a minha vida, sobre a vida de todos esses que estão ouvindo nesta noite essa palavra, e eu os declaro curados, libertos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós concordamos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, queridos? Presta atenção. Se você gostou dessa palavra, dê aí o seu like, compartilhe com seus contatos, com seus amigos. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva para receber as mensagens e ative o sininho, para continuar recebendo as mensagens e compartilhe aí com seus amigos. Amém? Nós nos vemos no próximo vídeo com uma outra palavra, sobre cura, sobre libertação, nesse mês de setembro que fala de prevenção ao suicídio. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja no nome de Jesus. Amém.